Há momentos em que você ora e o céu parece de bronze. Você fala, mas o silêncio responde. Abre a Bíblia e as palavras parecem distantes. Frequenta a igreja, canta, serve, mas por dentro há um espaço vazio, um eco profundo que pergunta: Senhor, onde estás? Talvez você esteja exatamente nesse ponto. Não rebelde, não frio, apenas cansado. Cansado de procurar sentir o que antes era tão claro. Cansado de tentar entender por que o mesmo Deus que prometeu presença agora parece tão distante. E é aqui, nesse território do quase silêncio, que a presença dele costuma se aproximar, de modo tão sutil, tão manso, que muitos não percebem. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Essas palavras de Êxodo 33:14 não foram ditas a um homem perfeito, mas a um homem confuso, sobrecarregado, tentando conduzir um povo difícil e se perguntando se Deus ainda caminhava com ele. Moisés queria uma garantia visível, um sinal tangível. Mas Deus lhe ofereceu algo maior: sua presença. Não como espetáculo, mas como descanso. Descanso é o sinal silencioso de quem foi encontrado por Deus. E, no entanto, quantos de nós rejeitamos o descanso porque esperamos o relâmpago? Quantos desprezamos o sutil porque ansiamos pelo extraordinário? Billy Graham dizia que Deus não se revela a olhos distraídos, mas a corações rendidos. Essa frase ecoa como um lembrete. Não é Deus quem se esconde. Somos nós que olhamos para o lado errado. Corações rendidos percebem o invisível. São corações que já pararam de exigir provas e começaram a ouvir os sinais sutis, o sussurro no caos, a paz no meio da dor, o pequeno consolo que chega sem alarde, como uma mão invisível repousando sobre o ombro da alma. Deus se revela assim. Não apenas nos altares, mas também nas esquinas da rotina, nos silêncios da noite, nos detalhes do dia. C.S. Lewis escreveu: Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência e grita em nossas dores. É uma linha que carrega sabedoria antiga. O problema é que muitas vezes queremos ouvir o sussurro de Deus enquanto fugimos do grito da dor. E é exatamente ali, naquilo que dói, naquilo que frustra, naquilo que não entendemos, que ele fala mais alto. A dor não é um castigo. Às vezes é um eco da voz divina dizendo: ainda estou aqui, mesmo que você não perceba. O sofrimento, quando atravessado com fé, não é ausência de Deus. É um de seus idiomas mais profundos. Há quem viva cercado de ruído espiritual. Busca sinais, campanhas, respostas imediatas. Mas Deus não compete com o barulho. Ele espera o coração se aquietar. Há uma pressa espiritual que sufoca a percepção. O Espírito Santo não grita sobre o ruído. Ele sussurra no intervalo. É por isso que tantos se sentem vazios. Confundiram movimento com presença, confusão com fervor, emoção com comunhão. O coração ansioso quer sentir algo, mas Deus quer formar alguém. E essa diferença é o que separa o frenesi da fé do descanso da presença. Talvez sua alma tenha se acostumado ao barulho, o ruído dos medos, das comparações, dos fracassos, o ruído dos porquês que nunca se calam. E nesse ruído, Deus não compete, Ele chama. Chama com um tipo de voz que só se ouve quando o coração desacelera, quando a mente deixa de buscar explicações e começa a buscar comunhão. É nesse silêncio interior que o mundo chama de vazio, que o Espírito de Deus sussurra: ainda estou aqui, não me afastei, apenas mudei o modo de falar com você. O maior desafio da fé madura não é crer que Deus existe, mas reconhecer como Ele se manifesta. Muitos o buscam nas experiências extraordinárias, quando, na verdade, Ele se move no ordinário. A presença divina está escondida nos gestos simples, na palavra que chega na hora certa, no perdão que você não achou que conseguiria dar,
na força que brota de um coração exausto. São sinais, pequenos, sutis, mas profundamente espirituais. E quem aprende a reconhecê-los descobre que Deus nunca esteve ausente, apenas esperava que os olhos se abrissem. A promessa deste vídeo é simples, mas profunda: ajudar você a reconhecer a presença divina nas formas que a pressa espiritual não vê. Porque o Espírito de Deus não precisa de palco para agir. Ele se move nas frestas, ele fala nas demoras, ele cura nas esperas. E é justamente quando você acha que nada está acontecendo que o céu está mais ativo em seu favor. Este será um tempo de reencontro entre você e o Deus que nunca foi embora, apenas mudou de tom. Antes de seguir, quero te pedir algo importante. Se esta mensagem já começou a tocar seu coração, inscreva-se agora neste canal. Aqui você não encontrará promessas vazias, mas palavras que nascem da Bíblia e falam com a alma. Cada vídeo é um convite para ouvir o sussurro de Deus em meio ao barulho do mundo. Então se inscreva, ative o sino e caminhe conosco. Porque há algo profundo que Deus quer revelar a você, e cada passo dessa jornada faz parte dessa revelação. O objetivo desta mensagem é reconduzir o seu olhar, ensinar o coração a enxergar sinais que não brilham, mas iluminam. A presença de Deus não é um evento, é um ambiente, e quem aprende a viver nesse ambiente encontra descanso mesmo quando a vida está em guerra. Ao longo deste vídeo, vamos caminhar juntos por 5 sinais, silenciosos, sutis, transformadores, que revelam quando Deus está mais perto do que parece. E talvez ao final você perceba que o vazio que sente não é ausência, é espaço. Espaço que Deus está prestes a preencher com sua presença viva e real. O silêncio que não é ausência, mas convite. O silêncio de Deus é uma das experiências mais desconcertantes da fé. É quando você ora e não sente resposta, lê a palavra e ela parece apenas papel, busca direção e encontra apenas o eco dos próprios pensamentos. É um território espiritual onde muitos desistem, acreditando que Deus os abandonou. Mas e se o silêncio não for rejeição, e sim convite? E se Ele estiver chamando você para uma forma mais profunda de comunhão, não pelo som, mas pela presença? Há momentos em que Deus fala tão suavemente que apenas o coração quebrantado consegue ouvir. Em 1 Reis 19, 11 e 12, Elias também enfrentou o silêncio. Ele esperava Deus no vento, no terremoto, no fogo, nas manifestações poderosas que sempre associamos ao divino. Mas o texto diz que o Senhor não estava em nenhum desses movimentos. Ele veio numa brisa suave. E é nessa frase que repousa uma das maiores lições da vida espiritual. O Deus Todo-Poderoso, que abre mares e abala montanhas, escolhe muitas vezes se revelar por meio de um sussurro, porque o sussurro só é ouvido de perto. Deus sussurra porque quer proximidade. Há um erro sutil, quase invisível, que nos distancia da presença divina. Confundir barulho espiritual com presença real. Podemos estar cheios de atividades, campanhas, músicas e palavras, e ainda assim vazios de comunhão. A alma moderna se acostumou ao ruído, inclusive ao ruído religioso. Mas o Espírito Santo trabalha na contramão do excesso. Ele não compete com o volume. Ele convida ao recolhimento. Quando o barulho cessa, o coração volta a ouvir. Quando o movimento desacelera, o espírito volta a fluir. Até a neurociência confirma, o cérebro humano precisa de quietude para se reorganizar. O silêncio é o ambiente onde as memórias se integram, as emoções se alinham e a mente encontra coerência. Da mesma forma, o espírito precisa de silêncio para discernir. Deus fala nas pausas, porque é ali que o ruído interno perde força.
Quando você silencia, não está fazendo nada, está abrindo espaço para que o invisível se manifeste. O silêncio espiritual não é improdutivo, é fértil. É ali que o Espírito semeia discernimento, paz e direção. Há quem diga que não consegue ficar quieto diante de Deus, que o pensamento não para, que o corpo se inquieta. Mas talvez seja justamente isso o que o Senhor quer curar. O corpo fala do estado da alma. A inquietação constante revela a alma em busca de controle. O silêncio é o tratamento. Aprender a permanecer quieto, mesmo quando a mente quer fugir, é um ato de rendição. E é nessa rendição que a presença divina se torna audível. Você não precisa dizer nada, apenas estar. Imagine uma melodia. Ela só é bela porque há intervalos entre as notas. O som sem pausas seria ruído. O silêncio entre as notas dá forma à canção. Assim é com Deus. O silêncio dele não é ausência, é parte da música. Ele está compondo algo e o intervalo faz parte da harmonia. Quando ele se cala, está preparando a próxima nota. Às vezes, o que você chama de demora é apenas o tempo da respiração divina entre um movimento e outro. Muitos se frustram porque esperam que Deus fale no mesmo tom de antes. Mas a presença dele é dinâmica, não mecânica. O Espírito muda o tom para despertar novos ouvidos. Quando ele se cala, é porque quer ensinar uma nova forma de escutar. E o coração amadurecido entende isso. O silêncio não é vazio, é transição. É como o inverno da alma, aparentemente morto, mas gestando primavera. Por trás do silêncio, Deus está trabalhando camadas profundas, preparando o terreno para algo que só poderá florescer no tempo certo. Nesse tempo de silêncio, a fé se purifica. Quando as emoções se calam e as certezas desaparecem, resta apenas o amor. É aí que se revela a essência da comunhão. Amar a Deus não pelo que Ele faz sentir, mas por quem Ele é. O silêncio de Deus é a prova do amor maduro. É a oportunidade de continuar crendo mesmo sem estímulo, de continuar amando mesmo sem resposta. Quem atravessa esse silêncio sai dele mais íntimo de Deus, mais sensível à sua voz, mais parecido com o seu filho. Billy Graham dizia que a fé cresce quando Deus parece distante, porque é nesse tempo que deixamos de depender das sensações e começamos a depender das promessas. Quando tudo parece quieto, é a palavra que sustenta. Quando o céu não fala, a Escritura fala, e nela está escrito: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. O silêncio é o caminho para esse descanso. É a travessia entre o que sentimos e o que sabemos. É o processo pelo qual o coração aprende a confiar, mesmo sem ouvir. Talvez Deus esteja calado agora, não porque te rejeitou, mas porque te escolheu para uma intimidade maior. Ele quer ensinar você a ouvir as frequências sutis da presença, aquelas que só o Espírito reconhece. Há uma sabedoria escondida no silêncio. Há uma cura que só acontece quando o coração para de gritar e começa a escutar. E quando você finalmente se aquietar, perceberá algo misterioso. O silêncio de Deus nunca foi vazio. Era Ele te cercando, te moldando e te chamando para perto. O desconforto santo, quando Deus realinha pela dor. Poucas coisas confundem mais o coração humano do que sofrer enquanto se busca fazer o certo. É um dilema que rasga a alma de quem ama a Deus com sinceridade. Por que, Senhor, se estou te servindo, ainda dói tanto? O desconforto parece uma contradição. Mas na economia divina, a dor nunca é desperdício. O sofrimento, quando atravessado com fé, se torna uma espécie de direção espiritual, um farol que aponta para algo que precisa ser realinhado. E é nesse ponto que o desconforto deixa de ser castigo e passa a ser convite. A palavra em Hebreus 12:6 diz: o Senhor corrige a quem ama.
Essa afirmação carrega a ternura de um pai e o rigor de um escultor. A correção de Deus não é uma punição, é um ato de amor em movimento. Ele não tolera que você se perca em caminhos que pareçam bons, mas te afastam dele. Então, às vezes, ele permite que o chão trema sob seus pés, não para te derrubar, mas para te reposicionar. A dor se torna linguagem, a angústia, um lembrete. O desconforto é o modo como Deus sussurra: Filho, há algo em você que precisa ser alinhado ao meu coração. A maioria de nós associa a presença de Deus a sensações agradáveis, paz, conforto, alegria. E, de fato, o Espírito Santo é consolador. Mas ele também é purificador. E purificar nem sempre é suave. Às vezes, o toque de Deus que cura também fere. Não por maldade, mas por precisão. Assim como o cirurgião corta para remover o que adoece, Deus corta para restaurar o que foi comprometido. O corte dói, mas é amor. A ausência de dor, às vezes, seria o verdadeiro perigo. Há um tipo de dor que não vem do inimigo, mas do processo. E quem tenta fugir do processo repete os mesmos ciclos. Há dores que são repetições de lições que ainda não aprendemos. E Deus, com paciência divina, nos permite enfrentá-las até que a maturidade floresça. Ele sabe que o sofrimento que não destrói, ensina, e o desconforto que não mata, desperta. A alma que resiste à correção vive em espiral. A que se rende à mão de Deus se eleva. O coração humano tende a interpretar a dor como ausência. Mas, na verdade, ela é um dos sinais mais claros da presença. Quando Deus está ausente, a consciência se cala. Quando Ele está presente, a alma se inquieta. É o espírito em movimento, esculpindo algo novo. O desconforto é o martelo que ajusta o vaso enquanto o oleiro o molda. O vaso não entende o toque firme, mas o oleiro sabe exatamente a forma que quer alcançar. E mesmo quando o vaso parece amassado, o oleiro não o perdeu, apenas o prepara para um novo formato. Estudos da mente confirmam o que a fé já sabia. O ser humano aprende mais em meio ao desconforto do que na estabilidade. A dor emocional ativa regiões do cérebro ligadas à transformação. O que fere também ensina, se o coração se abrir para compreender. É por isso que muitos só mudam quando a vida os aperta. Deus permite pressões que nos obrigam a olhar para dentro, a revisitar motivações, a redirecionar passos. Ele usa a dor como um espelho espiritual, revelando áreas que a tranquilidade escondia. Quando o desconforto vem, nossa primeira reação é pedir alívio. Mas há uma sabedoria em aprender a perguntar diferente. Senhor, o que estás tentando me mostrar por meio disso? Essa pergunta muda tudo. Ela transforma o sofrimento em escola, a lágrima em lente. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser professora. O coração que pergunta aprende. O que apenas reclama se perde na confusão. É nesse diálogo silencioso entre dor e fé que nascem os maiores saltos espirituais. Há um tipo de maturidade que só o sofrimento produz. É a fé que não depende mais de resultados, a confiança que permanece mesmo quando tudo parece contrário. A presença de Deus, nesses momentos, não se manifesta em consolo imediato, mas em força interior. Você descobre que o Espírito Santo é aquele que te faz suportar o que antes te esmagaria. E quando o processo termina, algo em você muda para sempre. A dor não apenas passou, ela produziu um caráter novo, uma sensibilidade nova, uma fé mais viva. Billy Graham costumava dizer que as lágrimas são o idioma que Deus entende. E é verdade, o desconforto santo é uma oração sem palavras. É o coração gemendo diante do Criador. E ele ouve cada gemido, cada silêncio, cada respiração pesada.
Nenhuma lágrima é desperdiçada, cada uma é regada em solo espiritual e se transforma em fruto. Quando você olhar para trás e perceber que o que doeu foi o que te amadureceu, entenderá que Deus nunca se afastou. Ele estava ali, ensinando pelo fogo. O desconforto é, na verdade, um instrumento de alinhamento. Ele não vem para destruir, mas para ajustar o eixo da alma ao eixo do céu. E quando você começa a reconhecer isso, a dor perde seu poder de te afastar. Ela passa a te aproximar. O sofrimento se torna um altar, onde a vontade humana se curva diante da divina. E nesse altar, o coração aprende a orar diferente. Não apenas tira de mim esta dor, mas faz-me entender o que esta dor revela. É nesse ponto que a presença de Deus se manifesta de forma mais íntima, não como quem resolve tudo, mas como quem habita no meio de tudo. A coincidência que tem assinatura divina. Há momentos na vida em que algo acontece e você sente que não pode ter sido apenas acaso, uma ligação que chega no instante certo, uma palavra que ecoa o que você pensava em silêncio, um encontro que muda o rumo de tudo. Chamamos isso de coincidência, mas o céu chama de cuidado. A presença de Deus, muitas vezes, se disfarça de casualidade. Ele move peças que parecem desconexas, até que de repente tudo se encaixa. O acaso é o disfarce preferido da providência. Em Romanos 8:28 está a chave dessa percepção. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não apenas as boas, mas também as confusas. Não apenas as respostas, mas os atrasos, os imprevistos, as mudanças repentinas. A providência divina não se limita ao extraordinário. Ela está costurando cada detalhe da vida cotidiana. E o coração que confia começa a ver o padrão, um entrelaçamento de eventos aparentemente soltos que no tempo de Deus formam um desenho perfeito. O problema é que a pressa espiritual nos torna míopes. Queremos entender o plano inteiro quando Deus só mostra uma peça por vez. E quando não enxergamos o quadro completo, chamamos de coincidência aquilo que é providência. A descrença racional tenta explicar tudo. A fé prefere observar. Quem vive tentando controlar cada passo raramente percebe o toque de Deus no acaso. Porque o controle humano é o ruído que encobre a voz sutil da soberania divina. Há algo profundamente espiritual em aprender a desacelerar. A atenção é a primeira forma de adoração. Quem se apressa tropeça nos sinais. Quem observa descobre rastros de Deus nas pequenas coisas. Quando o coração repousa, a percepção se aguça. A neurociência confirma que estados de calma ampliam a consciência e a capacidade de ver conexões. A espiritualidade confirma que estados de paz ampliam a fé. É nesse entrelaçamento entre calma e fé que nascem os olhos que veem o invisível. Talvez Deus tenha te protegido hoje de algo que você nem percebeu. Um atraso que te irritou pode ter sido um livramento. Uma negativa pode ter sido um desvio planejado. Há um fio invisível de graça sustentando cada passo. Nada é aleatório quando o coração está entregue. O Espírito Santo age nos bastidores da rotina, rearranjando o tempo, os encontros e até as ausências para conduzir você ao centro da vontade de Deus. É uma sinfonia secreta, onde cada nota tem propósito, mesmo as dissonantes. Imagine o céu como um tecelão. Você vê apenas o avesso do bordado, confuso, cheio de nós, linhas cruzadas. Mas Deus vê o lado certo, onde cada ponto compõe uma imagem perfeita. O que parece coincidência, para Ele, é arte. Há beleza escondida até no que parece sem sentido. E quando a fé amadurece, você começa a agradecer até pelos fios soltos, porque sabe que estão sendo costurados por mãos que nunca erram o ponto. O coração sensível à presença divina
Reconhece que o tempo não é inimigo, mas aliado. O tempo é o cenário onde Deus manifesta suas intenções eternas. Por isso, nada chega cedo nem tarde. Tudo chega quando o coração está pronto para perceber. As coincidências são apenas o reflexo da sincronia entre o seu amadurecimento e o mover de Deus. Ele não se atrasa. Ele aguarda o momento em que sua voz será ouvida e sua mão será reconhecida. Billy Graham dizia que Deus está mais envolvido em sua vida do que você imagina. E essa é a essência do sinal que muitos ignoram. A presença divina se manifesta discretamente, não para impressionar, mas para formar intimidade. O Espírito de Deus prefere ser reconhecido a ser exibido. Por isso, ele fala nas entrelinhas da vida, nas coincidências que te fazem parar por um instante e dizer: isso só pode ter sido Deus. Quando essa frase nasce em seu coração, é porque você começou a enxergar o invisível. Comece a lembrar dos detalhes, os encontros improváveis, os desfechos inesperados, as palavras que chegaram na hora exata. Tudo isso tem uma assinatura invisível. Não há sorte na vida dos que confiam no Senhor. Há direção. A presença de Deus é o fio que costura o caos em significado. E quando você olha para trás, vê que nada foi desperdiçado. Cada passo, cada lágrima, cada desvio, tudo te trouxe até aqui, exatamente onde Deus queria te encontrar. O mistério da providência é que Deus raramente explica, mas sempre confirma. Ele não manda provas, mas envia paz. Ele não mostra o mapa, mas garante a presença. E quando o coração percebe isso, o medo de errar dá lugar à confiança. A coincidência deixa de ser acaso e passa a ser comunhão. É quando você descobre que não está vivendo uma sequência de eventos desconexos, mas uma história escrita por mãos eternas. O céu sempre teve um roteiro e você é parte dele. A transformação sutil, quando o fruto fala mais que o fogo. Há quem busque o fogo, mas Deus prefere o fruto. O fogo impressiona, o fruto transforma. O fogo é espetáculo, o fruto é testemunho. O fogo se vê, o fruto se prova. E é nessa diferença que muitos perdem a presença de Deus, esperando o extraordinário, enquanto o Espírito está cultivando o invisível. Há uma transformação que não faz barulho, não provoca arrepios, mas muda tudo. É o tipo de mudança que não precisa ser dita, porque é percebida. É quando o coração se torna morada e a presença começa a florescer em gestos simples. Gálatas 5, 22, 23 revela os sinais dessa transformação: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Nenhum desses frutos se manifesta de forma repentina, eles são resultados do cultivo da presença. O Espírito Santo não apenas visita, ele habita, e quando habita, transforma. Aos poucos, o velho temperamento cede espaço à serenidade, o rancor dá lugar ao perdão, e o desespero se converte em esperança. É uma obra contínua, silenciosa e profunda. É maturidade espiritual. Não se mede pelo quanto alguém fala de Deus, mas pelo quanto se parece com Ele. Há quem confunda fervor com profundidade. Mas o verdadeiro sinal da presença divina não está no volume das palavras, e sim na consistência das atitudes. Deus não está apenas nos momentos de êxtase, mas nas reações do cotidiano. Está no modo como tratamos os outros, no tom que usamos ao responder, na forma como lidamos com o atraso, a crítica e o silêncio. É ali que o fruto aparece. Billy Graham dizia que ser cheio do Espírito não é ter mais de Deus, é Deus ter mais de você. Essa frase resume o mistério da transformação sutil. O Espírito Santo não vem para melhorar o que somos, mas para substituir o que precisa morrer. E esse processo é lento, quase imperceptível. Não há clarins nem relâmpagos,
a paciência. Deus não apressa o crescimento de uma árvore, mas garante que ela floresça. A presença dele opera na constância, não na pressa. É fácil reconhecer o fogo. Ele atrai, aquece, chama atenção, mas o fruto exige tempo, e tempo é algo que a alma impaciente raramente oferece. Muitos querem sentir o poder de Deus, mas poucos querem ser transformados pelo caráter de Cristo. O Espírito age nas camadas que não aparecem, na intenção, no pensamento, na disposição. O mundo celebra a aparência da espiritualidade. Deus procura a essência. O Espírito não mede altura de chamas, mede profundidade de raízes. A neurociência confirma o que a Bíblia já ensinava. Os hábitos repetidos moldam o cérebro. O que se pratica se fortalece. Assim também é a vida espiritual. Cada escolha de amar em vez de revidar, de perdoar em vez de guardar mágoa, de esperar em vez de agir com pressa, é um novo caminho aberto dentro da alma. Aos poucos, o cérebro se alinha ao espírito e o espírito renova a mente. A transformação de Deus é prática, é diária, é natural. Há uma beleza no imperceptível. O nascer do sol é silencioso, mas muda o mundo inteiro. Assim é a presença de Deus. Ela não chega como tempestade, mas como aurora. Quando você percebe, tudo já está diferente. O que te feriu já não te domina. O que te assustava já não te controla. O que te definia já não te limita. O Espírito Santo não impõe mudanças. Ele inspira. Ele não grita ordens. Ele sopra direção. E a alma que aprende a ouvir esse sopro começa a se mover no ritmo do céu. O fruto do Espírito não é produzido pela força humana, mas pela permanência na videira. Jesus disse: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Permanecer é o segredo. Permanecer mesmo quando nada parece acontecer, quando a oração parece seca, quando a fé parece sem cor. Porque enquanto você permanece, o Espírito trabalha. A seiva da presença circula em silêncio, nutrindo o que ainda não floresceu. E um dia, o que parecia estéril se torna jardim. O amadurecimento espiritual é o maior sinal da presença de Deus. Não é o dom que te faz parecer cheio do Espírito, é o caráter que prova sua habitação. O Espírito Santo não quer apenas te usar, ele quer te formar. E quanto mais o coração amadurece, menos ele busca sinais grandiosos. Aprende que o maior milagre é permanecer fiel, amar sem retorno, esperar sem murmurar, servir sem reconhecimento. A transformação real é invisível aos olhos, mas visível à eternidade. Há uma serenidade que só o Espírito pode produzir. É o descanso de quem entende que não precisa mais provar nada. O coração transformado não busca holofotes, busca comunhão. E quando o fruto amadurece, o fogo se torna desnecessário, porque o fogo passa, mas o fruto permanece. O Espírito não veio apenas para te emocionar, ele veio para te moldar. E essa obra silenciosa é o maior testemunho de que a presença de Deus habita em você, constante, firme, invisível e eterna. O chamado à intercessão, quando o peso no coração é presença em missão. Há dias em que o coração amanhece pesado sem razão aparente. Um aperto inexplicável, uma tristeza mansa, um peso que não se encaixa em palavras. Muitos interpretam esse sentimento como cansaço emocional. Outros o chamam de ansiedade. Mas há um tipo de peso que não vem do corpo nem da mente. É o peso santo, o fardo suave da presença que convida o espírito à oração. O coração, sensível à voz de Deus, entende. Há inquietações que não são sintomas, são chamados. Em Ezequiel 22:30, o Senhor declara: busquei alguém que se colocasse na brecha por este povo. A imagem é poderosa. A brecha é o espaço entre o que Deus deseja e o que o mundo vive.
E nesse intervalo, ele procura corações dispostos a sentir o que ele sente. A intercessão nasce desse encontro. Quando o peso de Deus pousa sobre o coração humano, não é castigo, é confiança. Deus compartilha suas dores com quem está próximo o suficiente para ouvir o pulsar do seu coração. Muitas vezes, confundimos essa inquietação espiritual com algo negativo. Acreditamos que perdemos a paz, quando na verdade estamos sendo chamados para agir. Nem toda angústia é a ausência de Deus. Algumas são manifestações da sua presença. O Espírito Santo faz o coração vibrar quando algo precisa ser tocado em oração. É uma linguagem silenciosa, mas inconfundível. O mesmo Deus que fala no vento e na brisa, também fala no peso que dobra os joelhos. Há um segredo espiritual escondido aqui. O intercessor sente o que outros não percebem. Ele é um radar espiritual, captando as frequências do céu e as dores da terra. A intercessão é o espaço onde o amor se transforma em ponte. E quando o coração começa a carregar esse peso santo, é sinal de que a presença de Deus está ativa, não apenas para consolar, mas para comissionar. A presença que consola é a mesma que envia. O consolo é o abraço, o envio é a missão. A neurociência descreve algo semelhante. O cérebro humano é programado para a empatia. Quando vemos alguém sofrer, certas áreas se ativam como se nós estivéssemos sentindo a mesma dor. A intercessão é a dimensão espiritual dessa empatia. O Espírito Santo conecta corações, e o peso que um sente é um sinal de que Deus está levantando outro para orar. O fardo compartilhado se torna ponte entre o céu e a terra. O peso que antes parecia incômodo agora revela um propósito. O peso santo não deve ser interpretado como punição, mas como confiança. Deus não compartilha suas dores com qualquer um. Ele escolhe os que suportam sentir sem fugir. A presença de Deus, quando amadurece em alguém, gera compaixão. E a compaixão verdadeira sempre se transforma em intercessão. Não há presença genuína sem entrega. Não há intimidade real sem missão. O Espírito que habita em nós também nos move por meio de nós. Billy Graham dizia que a oração é a força mais poderosa do universo, porque move a mão de Deus. Interceder é participar do mover divino. É estar de pé em espírito quando outros estão caídos. É se tornar eco do clamor que o céu quer ouvir. O intercessor é aquele que sente antes que aconteça, ora antes que exploda, e se cala quando todos reclamam, porque entende que a voz mais eficaz é a que fala com Deus. O peso é sinal de que algo está sendo gestado, e a oração é o parto. A presença de Deus não apenas visita o intercessor, ela o transforma em canal. O coração começa a se expandir, a alma se torna mais sensível, a voz ganha autoridade. Não é uma autoridade humana, mas espiritual. A autoridade de quem conhece o coração de Deus. E quanto mais esse coração se compadece, mais o Espírito o usa. A intercessão é o ministério invisível dos que decidiram sentir junto com Deus. E é nesse sentimento que o céu se move. Quando o peso vier, lembre-se, não é ansiedade, é aliança. Não é confusão, é chamado. Deus confia esse fardo a quem ele sabe que não o transformará em queixa, mas em oração. O peso que dobra o corpo fortalece o espírito. A alma que se curva diante do Altíssimo se torna ponte entre o céu e a dor do mundo. É nesse espaço de rendição que a presença divina se manifesta com mais intensidade. Não para consolar apenas quem ora, mas para alcançar quem nem sabe que está sendo orado. A presença de Deus, quando se torna missão, muda o sentido do sofrimento. Aquilo que antes era angústia passa a ser clamor. O peso no peito se converte em impulso de interceder. E aos poucos, o coração percebe que foi escolhido para sentir o que o próprio Cristo sentiu no Getsêmani, o peso do amor.
Esse é o sinal mais profundo da presença, quando o amor de Deus dentro de nós se torna oração por outros. O intercessor não busca reconhecimento, busca redenção. E é ali, entre lágrimas silenciosas e fardos sagrados, que a presença se revela mais viva do que nunca, quando a presença se torna o próprio lar. Há um ponto na caminhada em que a presença de Deus deixa de ser buscada como experiência e passa a ser vivida como habitação. É quando o coração entende que não precisa mais correr atrás de sinais, porque o próprio viver se torna sinal. A presença deixa de ser um momento e passa a ser um modo de existir. Tudo o que parecia distante começa a se aproximar. O coração encontra descanso, não porque o caminho ficou fácil, mas porque a alma aprendeu a reconhecer Deus no meio do caminho. Em João 14:23, Jesus disse: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada." Essa promessa é o clímax da vida espiritual. Não se trata mais de visitar o sagrado, mas de habitá-lo. Deus não quer ser um hóspede na alma, Ele quer ser morada permanente. O amor se torna a chave dessa habitação. Quem ama, obedece. Quem obedece, experimenta a presença. E quem experimenta, descansa. O amor é o alicerce da presença contínua. Billy Graham costumava dizer que não há lugar mais seguro na terra do que estar no centro da vontade de Deus. A presença de Deus não é um refúgio apenas para os dias de dor, é o endereço da segurança eterna. Quando o coração habita nessa vontade, o medo perde espaço. A presença se torna escudo e chão. Mesmo que a tempestade sopre, o lar interior permanece intacto, porque foi construído sobre promessas eternas, não sobre emoções passageiras. A.W. Tozer disse que o homem que caminha com Deus sempre chega ao seu destino, mesmo quando o caminho muda. Há sabedoria nessa afirmação. A presença divina não remove as mudanças da vida, mas garante companhia em todas elas. O que antes era instabilidade passa a ser jornada. O que antes era desorientação passa a ser aprendizado. A presença é bússola em meio ao vento. Ela não impede o mar de se agitar, mas impede o barco de afundar. A maturidade espiritual começa quando deixamos de buscar sinais e passamos a cultivar sensibilidade. Deus não quer te impressionar, quer te formar. Ele não busca aplausos do seu coração, busca comunhão. E é na rotina, nas tarefas simples, no silêncio da madrugada, no gesto de bondade, que a presença se revela mais intensa. O Espírito Santo não precisa de palco para agir. Ele precisa de entrega. E quando há entrega, até o comum se torna sagrado. O Espírito de Deus transforma o lar do coração em altar. O trabalho se torna oração. O descanso se torna adoração. A presença não fica confinada a um momento de culto. Ela se espalha pelos gestos, pelas palavras e até pelos silêncios. O mundo lá fora pode continuar o mesmo, mas o olhar muda. A alma passa a ver Deus onde antes via apenas rotina. E é aí que o cristão descobre o segredo da permanência. A presença não está em um lugar, está em um relacionamento. Há uma serenidade profunda quando a presença se torna o lar. O medo do futuro diminui, o peso do passado se dissolve e o presente ganha um sabor novo. A alma aprende a confiar mesmo sem respostas, porque quando o coração entende que Deus está ali, nada mais precisa ser explicado. O silêncio se torna companhia, a demora se torna ensino. A ausência se transforma em certeza. A presença de Deus é o descanso do espírito cansado. Antes de dormir, o coração maduro pergunta: onde percebi tua presença hoje, Senhor? E essa pergunta simples abre um portal espiritual. A mente começa a revisitar o dia e a reconhecer rastros de graça em lugares inesperados. Um olhar, uma conversa, uma lembrança, uma pausa. Tudo é presença.
A vida se torna uma sequência de encontros sagrados. O que antes era coincidência agora é comunhão. A cada dia, a consciência da presença aumenta e com ela a paz cresce. A presença de Deus não é um visitante, é um residente. Ela não vem e vai, ela habita. Quando o coração se abre, ele entra e permanece. E é isso que muda tudo. Não apenas o ambiente, mas a essência. A alma que vive habitada pela presença se torna refúgio para outros. Sua voz carrega paz, seu olhar transmite fé, sua vida exala esperança. O Espírito Santo faz morada e o coração se torna casa do Eterno. A presença de Deus quer ser o seu lar. Ela não busca portas abertas apenas aos domingos, mas janelas abertas todos os dias. O Espírito não quer apenas te visitar, quer caminhar com você, conversar com você, transformar sua história em testemunho. Que cada dor se torne diálogo, que cada silêncio se torne comunhão, que cada respiração se torne oração. Porque quando o coração vive habitado, o céu deixa de ser um lugar distante e passa a ser uma realidade presente. A presença é o lar, e o lar é onde Deus habita. Oração. Senhor, Pai de toda presença e de toda luz, obrigado por cada momento em que estiveste perto, mesmo quando o silêncio parecia teu esconderijo. Ensina-nos a discernir teus sinais, a reconhecer tua voz nas pausas e teu toque nas dores. Que o nosso coração não busque mais emoções, mas comunhão. Que o teu Espírito nos molde até que sejamos morada viva da tua glória. Cura o que está desajustado, realinha o que se perdeu, desperta em nós o discernimento do teu agir. Que cada lágrima se transforme em oração e cada oração em transformação. Habita em nós, Senhor, até que o teu descanso seja o nosso. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, una-se a nós nesta jornada. Este canal é mais que um espaço de vídeos, é um lugar de encontro, de fé e de intercessão. Deixe nos comentários o nome de alguém por quem você deseja orar, porque cada nome é uma semente de fé lançada no altar de Deus. Juntos, formamos uma comunidade que ora, crê e caminha sob a presença viva do Senhor. Que esta presença habite seu lar, sua mente e sua história. Até o próximo encontro, e que a paz de Deus continue a te acompanhar.